Bom dia. No meio. Então, bom dia. Queria parabenizar a Nick e a comunidade pelo evento. Dizer que é uma honra, agradecer por ter o trabalho escolhido. E hoje eu vou falar um pouco sobre o TR-101. Não vou falar sobre todo ele, vou falar principalmente da parte de autenticação de cliente usando Circuit ID. E falando um pouco de mim, eu me chamo Vinícius Grusco Dornelles. Iniciei o técnico de redes na Faculdade de Tecnologia Senai Porto Alegre, pelo Pronatec, me formei em 2013. Logo que eu terminei o técnico, eu comecei o ensino superior, na mesma faculdade, com a ajuda do FIES, me formei em 2018. A pós-graduação ficou meio frustrada por conta da pandemia, mas atualmente eu sou o responsável técnico da WSNet, um provedor da região metropolitana de Porto Alegre. Então, vamos começar, né? O que é um Circuit ID? É uma informação que pode ser inserida por um equipamento de rede nos pacotes D. E aí tem os protocolos de acesso, PPoE, DHCP, DHCP-V6, e o protocolo de autenticação, que é o Radius. Que equipamento é esse? Normalmente é um equipamento de acesso, que está lá na última milha do cliente. Uma OLT, um switch de acesso. E eu coloquei as datas ali da RFC e também do TR-101 para dizer que isso aqui não é nada novo. Na verdade, isso aqui já é bem antigo. E o TR-101, que é lá de 2006, teve uma atualização em 2011, ele basicamente trata da migração de clientes de banda larga, assinantes de banda larga, para a rede Ethernet. Hoje, acredito eu, que todo cliente de internet já está no padrão Ethernet, não se usa mais rede legada. Mas isso, o TR-101 ele já é muito utilizado, principalmente por operadores, mas eu vejo muito pouco sendo. Fora o meu provedor, eu desconheço outro provedor que utilize a autenticação por Circuit ID. E isso as operadoras já usam há muito tempo, né? E eu vejo que tem uma escassez de material desse conteúdo na internet, sabe? Não tem conteúdo sobre isso na internet para o provedor, de repente, implementar lá na operação dele. Quando eu era guri, né? Quando eu futricava em computador e modemzinho ADSL, tinha duas coisas que me tirava do sério, que era, pô, se o IP é um endereço único na internet, como é que todo roteador tem lá o IP 192.6801, né? E a outra coisa que também me tirava do sério era se o usuário e senha do PPoE é para identificar um cliente, como é que o meu modem ADSL tem o mesmo usuário do meu vizinho, do meu tio, do meu avô. Isso acontece por causa do Circuit ID. As operadoras autenticam os clientes por Circuit ID. Então, qual é a informação que esse Circuit ID vai conter? O que é a informação, né? Basicamente, é uma localização física da tua rede. Então, aqui eu coloquei um diagramazinho que, por exemplo, o cliente da ONIU 1 ele está localizado fisicamente em algum lugar na tua rede. Ele pode ser a ONIU 1, da PON 1, do slot 1, da OLT 1. Essa é a localização física do cliente. Se tu autentica por usuário e senha, ele pode estar em qualquer canto da tua rede. Pode estar na ONIU 5, na ONIU 3. Quando tu autentica por esse Circuit ID, que vai ter a localização física, tu sabe exatamente onde ele está. Então, por exemplo, lá embaixo no CPE, ele está conectado, sei lá, no switch 2, porta 10. Essa é a localização física daquele cliente, né?
E aí eu vou demonstrar aqui, num ambiente CPE, um equipamento de acesso, L2, o roteador fazendo o acesso L3, e um Radius autenticando um cliente como se fosse num provedor. Vou explicar como é que funciona. Então, a CPE ela vai iniciar a conexão, ela vai iniciar lá, tanto faz se é um PPoE, um DHCP, um DHCP-V6, não importa. Ele vai mandar essa requisição de acesso. E o primeiro equipamento, que vai ser um switch ou uma OLT, ela vai interceptar esse pacote. Ela vai pegar para ela, vai adicionar o Circuit ID e vai passar adiante depois. Então, depois de adicionado, ela encaminha normal para o BRAS. E ali eu coloquei aqui não dá para ver nada, mas aqui é um sniff de um pacote PPoE, da parte inicial, né, um pad. E aquela parte em laranja ali é o que foi adicionado pela OLT. A informação que foi adicionada pela OLT, e lá no meio está lá o Circuit ID, com a localização física daquele cliente, né? Aquele PPoE está partindo daquela ONU. Então, em seguida, o roteador ele vai ler aquela informação que chegou nas opções do PPoE ou do DHCP e vai mandar para o Radius para autenticar. E existe um atributo específico para isso, que vai ir no Access Request para o Radius, e aí vai constar lá. Aqui também não dá para ver nada, mas no PDF vai estar ali o atributo agente Circuit ID com o valor de Circuit ID que o BRAS recebeu. O Radius aqui ele tem que ignorar, teoricamente, né, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas teoricamente ele tem que ignorar o usuário e senha do PPoE, ou do usuário MAC lá do DHCP, e autenticar pelo Circuit ID, porque agora ele está recebendo esse atributo, então ele deve autenticar por esse atributo. Se tiver lá no banco de dados essa informação, ele autentica o cliente e aí manda um Access Accept e o acesso do cliente está garantido. Então, e quais equipamentos precisam suportar isso? A CPE ela não precisa suportar nada, ela só precisa suportar o PPoE, DHCP normal, mas os equipamentos de rede que precisam ter, o switch ele tem que ter a capacidade de interceptar aquele pacote inicial e adicionar a informação de Circuit ID, e o roteador, BRAS, ele precisa ler aquela opção que está chegando naquele pacote e ter a capacidade de encaminhar para o Radius. O Radius aqui eu coloquei como um amarelinho ali, porque tem formas de contornar, teoricamente ele tem que suportar isso também, ele tem que saber ler o atributo de Circuit ID e autenticar o cliente por esse atributo, mas tem formas de contornar que a gente vai ver adiante. E o que eles precisam suportar exatamente? No manual do fabricante, tu vai procurar por PPoE Intermediate Agent, PPoE Plus, no caso da Fiber Home, no caso da OLT HAL é PITP, mas também pode achar por raio, que a maioria fala em raio. DHCP é o Option 82, também pode procurar por raio, e o DHCP V6 é o Option 18 e 37, mas também dá para procurar pelo raio. Aqui eu vou trazer uma tabelinha de fabricantes, o que cada uma suporta, o que não suporta. Óbvio que tem fabricante faltando aqui. Eu coloquei aqui os que eu tenho ciência de operação, eu tenho experiência em operação com elas. Então, tu vai me perguntar, Cisco tem suporte? Cara, provavelmente tem, mas eu não tenho experiência de operação no Cisco. Juniper tem? Já li na internet que tem, mas não
Não tenho a experiência de operação. As que eu coloquei aqui, as que eu tenho experiência. Então, eu vou comentar brevemente algumas. Começar pelo PPoE do Datacom, de OLTs do Datacom. A última versão do Datacom é a 8.02. Antes da 8.02, o Circuit ID ele era estático, tu não conseguia configurar ele. A partir dessa última versão, agora tu consegue personalizar ele conforme tu precisar. Ele também tem suporte ao DHCP V4. Eles têm alguma limitação na personalização do Circuit ID, tem alguns campos que são obrigatórios, como o GMID do GPON. E nessa última versão, tem um bugzinho ali que ele tira o caractere especial do hostname. Talvez se a operação não tem lá no hostname caractere especial, talvez não seja relevante, né? Mas é algo a se levar em conta. E o DHCP V6, o suporte do DHCP V6 também foi implementado nessa última versão. E, claro, se tu quiser trabalhar com o DHCP V6, tu vai ter que se lidar com aquele bugzinho do DHCP V4, né? Mas o pessoal da Datacom falou lá que no próximo patch isso deve estar corrigido. Espero que sim. Eles não têm suporte a essa questão de Circuit ID para a linha de switch, somente a linha GPON deles tem suporte, o que é uma pena, porque vai ter clientes que tu vai ter que atender com Metro Ethernet, e é um projeto especial, sei lá, um cliente 2, 3 GB, e tu vai ter que atender com Metro, mas não vai poder implementar isso aqui. Fiber Home, eu coloquei ali o amarelinho do DHCP V6, é só porque eu nunca testei, tá? Mas eu sei que o PPoE e o DHCP V4 funciona, a gente utiliza. O V6 é o que eu nunca coloquei em prática, então só para não dizer, mas o Vinícius disse que funcionava. Não sei. Mas tem lá a opção e a configuração, e eu vou deixar um exemplo de configuração depois. A Huawei eu não tenho muito o que comentar, só dizer que funciona tudo, funciona PPoE, DHCP, DHCP V6, na linha de GPON, na linha de switch. É a que tem a melhor implementação desses fabricantes que eu coloquei aqui. A Parks lançou recentemente agora o suporte ao PPoE. Ele não foi lançado oficialmente, então se vocês quiserem ter acesso, vai ter que pedir o firmware de pré-release lá para o suporte da Parks, mas que eu testei e tem uma OLT menor lá na rede funcionando, roda bem, funciona, está bem implementado. E, por último, Switch MikroTik, só para dizer que não tem, foi implementado na 6.43 o Circuit ID para DHCP V4, só que o Circuit ID é estático, tu não consegue configurar ele. E de switch e OLT é isso aí. Falando agora um pouco de roteador BRAS, né, com suporte. Só relembrando o que eles precisam ter suporte, né, eles precisam ler a opção que está chegando lá naquele pacote de acesso, seja PPoE, DHCP, e encaminhar para o Radius. O Axel PPP faz isso. Talvez o único detalhe é que no DHCP V6 ele usa o gatilho do DHCP V4, né, mas funciona. No Huawei funciona bem tudo. E o único detalhe ali no MikroTik é que até antes da 6.48 ele até conseguia receber, ele conseguia ler o atributo de Circuit ID no DHCP V6, só que ele não enviava para o Radius. Isso foi corrigido na 6.48. E aí, vamos ao Radius, que eu acho que acredito que é o que menos tem suporte atualmente. Os RPs que eu conheço, né, são poucos que eu conheço, mas acredito que não tenha muito suporte.
Mas, teoricamente, qualquer radius que consiga tratar o atributo do vendor ID 3561, o atributo 1, é isso, sabe? É só conseguir ler esse atributo e tratar ele como um atributo de autenticação. Aqui eu coloquei um exemplo do meu RP, um print do meu RP, que é o controller ISP da BR-Byte. Eles têm esse suporte. Então, aqui tem um access request chegando o Circuit ID, e como está lá cadastrado o cliente, aquele mesmo Circuit ID, o cliente vai subir, vai autenticar, eu não preciso configurar o usuário, não, senha, nada. O usuário que chegar lá não importa para o Radius. E aí, vamos lá. Nem todos os Radius vão ter esse suporte, né? Por exemplo, vai ter vários que vão precisar de um contorno. Mas vamos lá, se teu Beraz for um Axa PVP e teu RP, teu Radius, tivesse suporte ali ao Circuit ID, é isso, ele roda. Se não tiver, tem como fazer aquela alteração do username, tu troca o valor de username pelo valor de Circuit ID, que o Wesley Correia, na apresentação dele de Axa PVP, ele faz lá com aquele script Lua, né? No Huawei, mesma coisa. Se o teu Radius tiver suporte ao atributo ali de Circuit ID, vai autenticar normal. Se não tiver, tem como fazer o Huawei trocar o username pelo valor de Circuit ID, e eu vou mostrar um exemplo de configuração. Mas se teu Beraz for MikroTik, cara, não tem para onde fugir. Teu Radius tem que ter suporte ao campo de Circuit ID. O MikroTik ele vai enviar o Circuit ID, mas ele não tem uma forma de contornar que nem o HAL e o Axa PPP tem, que troca ali o Circuit ID pelo username. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de configuração. Eu, particularmente, nesses exemplos de configuração, eu coloquei o seguinte padrão pro GPON, que é o hostname do equipamento, espaço, o slot, /pom, /ONU, 2 pontos, serial da ONU. Eu gosto bastante desse padrãozinho, porque ele gera um valor único, não tem como isso aqui ser repetido na rede. E facilita, por exemplo, eu tenho um serial number, mas eu não sei onde ele está. Pelo Circuit ID, tu vai achar ele, tu pode pesquisar por, eu quero os clientes dessa OLT aqui, é só colocar o filtro pelo nome do hostname, né? Eu quero dessa OLT, dessa slot. Coloca ali o filtro e vai filtrar facilmente os clientes. Então, eu não vou comentar aqui sobre cada um, mas eu vou deixar aqui um exemplo de configuração da OLT Datacom, da OLT Fiber Home, da OLT Huawei, da OLT Parks, e vou comentar sobre a configuração do Beraz Huawei. Aquela questão, se teu Radius tiver o suporte àquele atributo, basta tu chegar lá na interface BAS do Huawei e dar um Client Access Line ID. Deu, está configurado. A partir de agora, o Huawei vai encaminhar para o Radius o valor de Circuit ID que ele está recebendo. Se teu Radius não tiver suporte a isso, aí a configuração, tu vai ter que configurar o Huawei para trocar o username pelo valor de Circuit ID. E aí tem a configuração que tu cria um template de default username, tu inclui esse username, ele vai ter o option 82. O option 82 não está relacionado exatamente ao DHCP, mas sim ao Circuit ID. E lá na interface BAS, tu vai ter que referenciar ela. Referenciar o template que tu criou lá no AAA, né?
Por padrão, o Huawei vai enviar no final do username o @domínio, né? Se tu quiser tirar isso, tem que incluir essas linhas aqui. E para PPoE, talvez seja interessante tu padronizar também uma senha. Então, tu cria também uma senha padrão lá, que vai ser enviada para o Radius, e ele vai trocar, além de ele trocar o usuário, ele também vai trocar a senha. Então, não importa o usuário e senha que chegar lá, seja para PPoE, seja para DHCP, ele vai alterar e vai mandar para o Radius alterado, né? Aqui tem um exemplo do MikroTik também, não tem mistério. A IPoE para MikroTik, acredito que alguns vão ficar interessados. Funciona? Funciona. Para IPv4 e IPv6. O detalhe é que tu vai ter duas sessões no teu Radius, né? Tu vai ter uma sessão para IPv4 e vai ter uma sessão para IPv6. O accounting de tráfego no MikroTik é feito através das queues que vai ser gerado para aquele lease do DHCP. Então, se tu desabilitar as queues, tu não vai ter o account de tráfego, né? Diferente do PPoE, no MikroTik, o PPoE consegue fazer o account ali do Radius para o IPv6 da WAN, mas não consegue fazer do prefix delegation, né? No DHCP é diferente. Ele faz o prefix delegation, mas não faz o IPv6 da WAN. E aí, como o DHCP v6 server do MikroTik não consegue entregar, ele só consegue entregar o prefix delegation, o IPv6 da WAN tem que ser entregue via Slack, e não vai ter account. E aí vem a questão, como uma CPE, antes de solicitar o prefix delegation, ela precisa de um IPv6 na WAN, eu acredito que seria a melhor solução seria utilizar um ULA como Slack para ter comunicação interna ali no provedor, mas não sair para a internet, porque se tu tiver uma new bridge, por exemplo, lá, e espetar um notebook, tu vai receber o Slack do MikroTik e vai ter um IPv6 válido navegando sem account nenhum, sem controle nenhum, né? Vantagens do TR-101 é que, através dele, ele permite a autenticação de clientes em PoE, sem esse Circuit ID, lá que ele insere o DHCP e o DHCP v6 não tem um método de autenticação, né? Não tem um usuário e senha que tu configura nele. Através dessa inserção de Circuit ID, tu consegue diferenciar o cliente e autenticar ele. Permite a fácil identificação física de uma CPE a um grupo de CPEs. É aquilo que eu tinha comentado antes, tipo, tu consegue filtrar, vamos dizer, lá no teu RP, eu quero os clientes dessa que estão autenticados com esse Circuit ID, né, com hostname aqui. Então, ele vai te listar todos os clientes da OLTX lá que tu filtrou. Então, facilita essa identificação, esse filtro, né? Torna irrelevante a configuração de usuário e senha para PPoE, e eu acho que para quem utiliza PPoE especificamente, eu acho que é o melhor benefício. Tem uma questão de ser mais seguro ali, porque eu sei que todo provedor tem um medinho ali de vazar a senha do cliente, sabe? O padrão de senha que usa, o padrão de username que usa, tem esse medinho. Com essa implementação, não interessa o usuário e senha. E além disso, para a PPoE também vai ajudar muito operacionalmente para troubleshoot, configuração, preset de equipamento, troubleshooting no sentido quem é que nunca teve um PPoE tentando autenticar e tu não sabia de onde era. Como
agora tu sabe o Circuit ID, tu tem a localização física, tu sabe exatamente qual é a CPE que está fazendo essa solicitação de autenticação, né? Configuração no sentido de não precisa mais agora ir lá, isso pensando em PPoE, né? Tu não precisa ir lá na CPE e configurar um usuário e senha específico para aquele cliente. Não importa o usuário e senha que esteja lá. Então, tu só tem que configurar, na verdade, a autenticação do lado do teu IRP, né? No lado da CPE não precisa ser feito nada. Então, não precisa o técnico configurar, sabe, o pessoal da ativação fazer essa configuração. No preset, eu sei que tem 300 soluções mirabolantes para clientes que resetam o equipamento, mas e para quem utiliza PPoE isso é um pouco mais difícil, porque mesmo que o cliente resete o PPoE, ele vai resetar o equipamento, vai voltar para um PPoE padrão que não vai autenticar, não é aquele PPoE que o cliente estava usando antes do reset. Agora, com essa implementação, se o cliente resetar, de novo, não importa o usuário e senha que está configurado lá no preset do equipamento, ele vai autenticar normal. E o máximo que tu vai ter que configurar de novo é o usuário e senha o nome e senha do Wi-Fi, né? E isso não é uma solução específica de um fabricante, é um padrão aberto. Vários fabricantes implementam. Acredito que fabricantes que lidam mais com operadoras estejam mais à frente, como Huawei, Cisco, Juniper, devem ter implementações melhores. E essas fabricantes que são mais populares com os provedores, como Datacom, Parks, Intelbras, sei lá, Vsol, não tenham essa implementação tão madura, né? Tanto é que a Datacom e a Parks estão recém implementando agora nos equipamentos dela. E é isso, cara. É isso, muito obrigado. Queria também complementar aqui que não tenho rede social, então, se quiser falar comigo, me chama aí no corredor, ou procura lá meu e-mail na lista do GTR, mas Vinícius Rutz, seguindo a tradição do Tadal. Vamos lá. Douglas. Vinícius, parabéns pela apresentação, de verdade mesmo, é um tema que a gente precisa conversar, porque é um problema muito grande, a gente dá suporte a alguns ISPs, isso é um problema muito grande. E uma das dores, assim, no mercado brasileiro, os ERPs tomam conta também da parte de radios, é uma característica do mercado brasileiro. E uma colocação antes de fazer a pergunta é que quem for escolher um sistema de gestão, que escolha um sistema de gestão que tem suporte a isso e evite os outros, porque isso é uma redução no workload na operação muito grande. Complementando, já tivemos experiências positivas com Juniper, tranquilo, belezinha, vai de boa. E só uma pergunta, existe o Option 82, se eu não me engano, o Option 61, cenários em que você, por exemplo, tem uma ONU, é o último device ativo antes do cliente. Então, se você tem uma ONU multiportas, e aquelas múltiplas portas vai ser para um cliente ou outro, cenário que se coloca para FTTH abordando prédio, coisa do gênero, acho que é a Option 61, se eu não estou enganado. Também se enquadra nesse cenário e também o Radius tem que receber, nesse caso, essa Option com essa informação. Não sei se você já implementou alguma coisa nesse sentido. Não, do Option 61 não, mas o que pode ser interessante também na formatação do Circuit ID é tu colocar a VLAN, né? Então, por exemplo, se tu entrega vários circuitos, até no Metro Ethernet, né? Por exemplo, tu tem uma porta e tu entrega 3 circuitos para um cliente, para diferenciar esses circuitos, tem como adicionar a VLAN
a Service VLAN, CVLAN, que tá vindo aqui aquela requisição. E só uma complementação, é muito legal que esse mesmo protocolo, esse mesmo conceito de informação complementar no request ali, é o mesmo que se usa, por exemplo, em redes corporativas, quando você vai utilizar um 802.1x para alguma autenticação, que você vai pegar a informação lá da porta do switch e você vai colocar isso dentro do Option 82, que está fazendo o snooping do pacote. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigado. Wesley Corrêa, Vinícius, muito obrigado pela sua apresentação, estava realmente excelente. Um tema que eu sempre tive curiosidade de me aprofundar um pouco mais é no caso do PPPoE Plus aí, que usa o Circuit ID para autenticação, como você mostrou. Isso principalmente porque facilitaria aquelas pessoas, aqueles ISPs que já têm tudo em PPPoE e não querem fazer uma mudança massiva de autenticação ou de PPPoE para DHCP. Você tem algum case real com números que possa compartilhar para a gente de performance, caixa, para que o pessoal também possa ter essa informação de, olha, se você implementar isso aqui, não vai aumentar em nada o que você já tem atualmente de consumo de hardware? Eu posso dizer a experiência lá do meu provedor. Quando eu comecei a implementar Circuit ID, eu acho que os únicos clientes que ficaram de fora da implementação foi da OLT Parks, mas os clientes da OLT Huawei, Fiber Home e Datacom foram migrados para esse padrão, em torno de, sei lá, 6, 7 mil clientes. E na época era MikroTik ainda, então eram 5 CCRs, 5, 6 CCRs, fazendo a autenticação desses clientes. E agora, hoje, atualmente, está em 2 BRAS NE20 e, cara, não teve uma diferença de consumo de CPU ou algo do gênero. É só a troca, o paradigma, né, de, em vez de autenticar por usuário e senha, tu vai autenticar pelo Circuit ID. O que pode ter impacto um pouco, talvez, no MikroTik, vamos dizer, se tu fez lá um preset de equipamento e está lá, o usuário é PPoE, todos os clientes vão autenticar com aquele PPoE. Então, lá no MikroTik vai aparecer PPoE-1, -2, -3. Então, tu não vai mais pesquisar agora lá no BRAS pelo usuário, né? Vai pesquisar pelo IP ou pelo MAC que está autenticado lá. Obrigado. Novamente, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Oi, Rubens da Brisanet. Parabéns também pela apresentação. A gente usa lá a Circuit ID, mas a gente não usa para autenticar em si, a gente usa mais para facilitar em log. Eu queria saber que é um problema que a gente está tendo com performance no lado da OLT, da Fiber Home, como você viu, mencionou. Eu gostaria de saber da sua experiência, a gente está fazendo algo errado. Quando tem muitos clientes na OLT, tipo lá 6, 8 mil, acho que mais de 8 mil que a gente viu o problema, ela começou a dar uns problemas. Assim, ela não fazia o Circuit ID, negava o DHCP e não vinha pacote para lugar nenhum, e a gente teve que ver com o fabricante lá e vai para um lado e para o outro. Então, assim, a gente viu que até um threshold, que eu não sei qual ele funcionava, a partir daquele ali, a OLT não conseguia. Eu imagino que daí tem um pouco a ver com a pergunta que ele fez, mas aí, no caso, é a CPU da OLT, né, entendi, que não está conseguindo fazer. Aí eu não sei se você teve... eu vou te dizer que a OLT Fiber Home, lá, que a gente tem mais clientes, tem em torno de 2.500 clientes. Não tivemos nenhum problema nesse sentido. Mas, aí, claro, é uma opinião minha, né? A ideia, na verdade, que a gente quer é tirar as Fiber Home da rede por questão de operação mesmo, de como ela funciona, como é que é a arquitetura dela, né? Mas 8 mil clientes também pode ser, de repente, por causa não sei qual é a placa controladora, se for HSWA, provavelmente seja isso. HSWD. Não sei dizer. Não, mas, obrigado. assim, da minha experiência com Fiber Home, a gente tem 2 OLTs, cada uma tem mais ou menos 2.500 clientes, e não tivemos problema até então. E já estamos rodando isso há 1 ano e meio, mais ou menos. Não, já então. Obrigado. Obrigado. Comentário.
Só um instantinho, uma pergunta remota aqui. Tem um comentário do Thales Rodarte que ele sugere o uso de um Radius Proxy ou Replace no FreeRadius para ajustar questões aí de atributos recebidos e considerados, né? Ou seja, provavelmente tanto para o lado de dispositivo, né? Assim, se o dispositivo não for configurável, né? O formato Circuit ID você troca no meio do caminho, ou se o seu ERP não gosta de determinado atributo, você some com ele antes de mandar para lá. O FreeRadius, eu não tenho zero experiência em FreeRadius, mas acredito que dê para implementar com FreeRadius. Sim. E eu acho que a ideia para um Radius assim, é tipo, chegou o atributo Circuit ID, então eu vou ignorar o resto e vou autenticar pelo Circuit ID. Se não chegou esse atributo, beleza, aí eu vou para o modelo padrão de usuário e senha. Né? Última pergunta. Rafael, da Made for It, parabéns pela palestra. É justamente esse tema que eu ia trazer aqui para o plenário, que nós pegamos um caso na Made, onde uma operadora, que ela veio originada do mundo ADSL, né? E depois partiu para soluções de GPON, e ela queria ter a mesma perspectiva de autenticação por Circuit ID no GPON. Né? Nós construímos lá na área do FreeRadius uma autenticação, como você acabou de dizer, né? Pô, eu recebo todos os atributos, Option 82, recebo usuário e senha, e aí eu faço uma checagem, né? Pô, aquele Circuit ID faz referência a algum cliente meu RP setou aquilo lá? Se teve setado, aí você autentica, né? Se não, você cai no usuário e senha do PPUE. A vantagem disso é que você não precisa migrar 100% da sua base, né? Do dia para a noite, é só ativar o Option 82 e começar gradativamente a ajustar o seu RP para aquela autenticação, para passar para acontecer, para ocorrer via aquela nova forma, né? Via Circuit ID. Então, acho que casa bem e vem ajudar. Quem tiver com medo de fazer isso aí, você pode fazer gradativo. Faz a mágica no Radius. A migração dá para ser gradativa, né? Tipo, o PPUE não vai parar de funcionar, né? Então, tipo, Exatamente. tu continua lá no teu RP autenticando por usuário e senha, e aí, vamos lá, tu vai fazer uma manutenção, está no dia a dia, já vamos trocar para Circuit ID. Então, tu simplesmente troca lá no teu RP que tu não quer mais configurar para Circuit ID, por username, e quer autenticar para Circuit ID, né? Exatamente. Joia? Vinícius, muito obrigado. Uma salva de palmas.